não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, se você... Vamos entrar... Olha, eu que tenho muita experiência nesse negócio, que estudei muito a arte da discussão, tudo isso, eu me vejo às vezes em situações extremamente constrangedoras, porque eu vejo que não é possível a discussão. Se vocês entrarem nessas mesmas situações, vocês só vão estar perdendo seu tempo e suas energias. Muito bem, vamos passar um segundo tópico, aqui que era o que eu havia planejado mesmo para esta aula, e que é assim, o problema da abstração. Né? Então, quando você faz uma abstração, o primeiro tipo de abstração que você faz, o mais constante, o de uso mais universal, é quando você nomeia um indivíduo pelo nome da sua espécie. Quando você chama, por exemplo, um gato de gato, um abacaxi de abacaxi, uma minhoca de minhoca. Tá certo? Então, note bem, quando você faz isso, você não está chamando o gato pelo nome daquele gato especificamente, tá certo? Mas pelo nome da sua espécie inteira. Quer dizer, você está fazendo abstração, você está separando, né, um ente individual da sua posição efetiva no tempo e no espaço. Tá certo? E está fazendo abstração, quer dizer, da sua unidade física. Tá certo? Porém, é preciso você ver que o nome da espécie contém implicitamente todas as possibilidades de desenvolvimento que diferenciam, né, os seus elementos entre si. Por exemplo, se você define um gato como um gato, e acontece do gato ser preto ou malhado, né, o nome da espécie gato já contém implicitamente todas essas variações possíveis. Tá certo? Também está implícito ali que você chamá-lo de gato, você só está distinguindo entre a espécie e o indivíduo, mas você não está separando propriamente um do outro. Por quê? Porque aquele gato, ele contém todos os atributos da espécie sem faltar nenhum, porque se faltar um, ele não é gato. Ele só se parece com gato. Tá certo? Então, de um lado, a espécie contém todos os atributos, todas as possibilidades de variação que são observáveis nos seus vários componentes individuais. Todos sem faltar nenhum. Quer dizer, se acontecer de aparecer um bicho com características que não se enquadram na espécie gato, então ele não é gato. E por outro lado, o ente individual contém todos os atributos da espécie sem faltar nenhum, porque se faltar um, ele também não é gato. Então quer dizer que o conceito geral abrange o ente individual. E o ente individual está perfeitamente enquadrado, harmonicamente enquadrado no conceito geral da sua espécie. Então, esse é o tipo da abstração que não vai separar você do conhecimento do dado concreto. Ao contrário. Se você está consciente, vamos dizer, daquilo que define a espécie de modo genérico, e está consciente de que você está diante de um exemplar daquela espécie, tá certo?
Então, com mais acuidade ainda, você distinguirá os caracteres individuais, tá certo? Que singularizam aquele gato. Tá certo? Justamente porque você sabe que aqueles traços, sendo possíveis dentro da espécie, estando contidos no conjunto de possibilidades que define a espécie, não são necessários à espécie. Então, se existem, por exemplo, gatos de 2 cores e gatos de 3 cores, tá certo? Então significa que ter 2 cores, ter uma cor, 2 cores ou 3 cores, faz parte da espécie gato. A possibilidade disso faz parte da espécie gato. Porém, o fato específico de este gato ter 2 ou 3 cores não faz parte da definição da espécie. A espécie não obriga que ele tenha 2 ou que ele tenha 3. Tá certo? Então, esse tipo de abstração, que é aquele onde você capta... O que você está captando ali? Você está captando a forma inteligível da espécie por trás da presença física do indivíduo. Tá certo? Ora, a forma inteligível da espécie é justamente o conjunto imenso de possibilidades, tá certo? Que está contido nas potencialidades da espécie. Tá certo? Por exemplo, se você pega vaca tem a propriedade de dar leite. Se ela não está dando leite, você diz que ela está doente. Então não é que isso faça parte da estrutura dela. É uma situação, como é que se diz, anormal, uma privação, como diz Aristóteles, né? Então, ela não está dando leite, mas é por uma privação que ela está sofrendo e não por uma característica da sua espécie. Mas você sabe que a vaca não dá vinho tinto, nem vinho branco, nem champanhe, nem uísque. Tá certo? Você pode lá puxar quanto quiser, não vai sair. Entendeu? Então, isso quer dizer que este tipo de abstração, que é aquele na qual você capta, através do ente individual, a forma inteligível da sua espécie, esta forma inteligível torna inteligível a própria variação individual que aquele indivíduo manifesta. Quer dizer, você entende que se a vaca é preta ou o gato é malhado, tá certo? É porque isso está nas possibilidades contidas na definição, no conceito geral da espécie. Porém, existe um outro tipo de abstração, na qual, por exemplo, você pega um muro branco, tá certo? Ou um gato branco, e você liga uma lâmpada, né? E a lâmpada reflete a superfície branca de uma certa maneira. Então não importa se a superfície branca é uma mesa branca, um muro branco, um papel branco, ou um gato branco, ou uma vaca branca. Tá certo? Você está estudando apenas, vamos dizer, os efeitos da luz na superfície branca. Está entendendo? E tentando obter as propriedades gerais da superfície branca. Acontece o seguinte: gato existe, vaca existe, mas superfície branca não existe. A superfície branca só existe como parte de alguma coisa. Ou ela é parte da mesa, ou é parte do gato, ou é parte da parede. Não existe uma superfície branca em si que saia andando por aí para você observar. Então, nos dois casos, você operou uma abstração. Porém, a primeira abstração é a que capta o quê? A essência de uma substância. O que é a essência? É o conjunto de caracteres que faz que aquela substância individual pertença a uma determinada espécie. Não é isso? Note bem que você faz este mesmo tipo de abstração quando você chama uma pessoa pelo seu nome. Zezinho, Roxane, Leila, Alessandro, Isabela. Né? Você vê essa pessoa em várias épocas diferentes da sua existência. Às vezes você conhece desde que é pequenininha até que cresce. E você está dando sempre o mesmo nome. Você não está dando o nome da espécie. Você está dando o nome do indivíduo. A denominação individual também é compatível com todas as mudanças que aquela pessoa passe. E, aliás, como é que você saberia que a pessoa mudou se você não sabe que é a mesma pessoa? Não é isso? Senão você entraria no caso
guia do museu em Lisboa, que tinha lá 2 esqueletos. E o esqueleto grande mostrou: este aqui é o esqueleto de Camões. E do lado, esse aqui é o esqueleto de Camões, aos 5 anos de idade. Né? Então, né? Nessas piadas de português, o brasileiro projeta a sua própria burrice na figura do português, que não é nada burro. Mas, né? Eu conheço mais brasileiros capazes de fazer essa confusão do que portugueses. Né? Então, como é que você pode saber que o sujeito mudou, que ele cresceu, se você não sabe que ele é o mesmo? Né? Se você vê um menino, depois você vê um homem feito e não sabe que são o mesmo, você não vai dizer: ô fulaninho, como você cresceu? Né? Você não vai encontrar assim né? O Zezinho e dizer: puxa, como você cresceu, o Joãozinho era tão pequeno. Não é assim que você faz, né? Então, o mesmo tipo de abstração, você está captando a forma inteligível de um indivíduo. E essa forma inteligível representa a persistência da identidade dele ao longo dos tempos e independente dos lugares e das situações onde ele esteja. Então, este tipo de abstração que capta a forma inteligível de um ente, seja o ente tomado como representante da espécie, seja o ente tomado individualmente, este tipo de abstração distingue, mas não separa você da entidade concreta que você está nomeando. Ao contrário, é justamente o fato de você ter o conceito abstrato que permite que você observe aquele ente individual com mais acuidade e você perceba mais claramente não só as diferenças entre ele e outros membros da mesma espécie, mas entre ele e ele próprio tomado em várias situações. Por exemplo, o gato que está pulando, o gato que está no teto, o gato que está deitado na poltrona e assim por diante. Né? Agora, e o outro tipo de abstração? No outro tipo de abstração, você separa uma qualidade da sua substância. Como você não leva em conta a substância, você não pode saber se esta qualidade está ali presente, não pode nem sequer saber se esta qualidade está ali presente como uma propriedade ou como um acidente. Por exemplo, os muros têm todos alguma altura. Um muro sem altura não é possível. Da definição de muro, você não precisa declarar que ele tem uma altura, porque está implícito. E se está implícito, o que é? É uma propriedade. É algo que não faz parte da definição, mas que se deduz logicamente da definição. Tá certo? Mas que o muro seja branco, preto, marrom, azul, não consta da definição. Então isso aí não consta e não faz parte e não pode ser deduzido. Se eu te dou a definição mais perfeita possível de muro, dela você não vai poder deduzir se tal ou qual muro é branco ou azul. Nem você pode deduzir a altura dele. Você pode deduzir que ele tem alguma altura, mas não qual será precisamente a altura. Tá certo? Então, quando eu estudo uma superfície branca e estudo o efeito da iluminação sobre uma superfície branca, ou seja, a capacidade refletante da superfície branca, tá certo? Eu estou separando uma qualidade de qualquer substância. Estou considerando apenas a qualidade em si. E essa qualidade, considerada em si mesma, ela radicalmente não existe. Note bem, qualquer manual de ciência dirá para você que a ciência não estuda objetos concretos, mas ela faz abstrações. E quando o cientista diz isso, ele diz até com certo orgulho, quer dizer, nós não somos presa das percepções imediatas, nós lidamos apenas com objetos tomados num nível mais alto de abstração. Porém, esquece de dizer o seguinte, que existem 2 tipos de abstração. Vamos dizer que arraiga você ainda mais na realidade concreta, porque torna a realidade concreta inteligível. E outro que separa uma qualidade da sua substância e passa a estudar a qualidade em si mesma. Tá certo? Com vistas a
obter certas constantes que sejam matematizáveis. Por exemplo, né, o brilho maior ou menor dado pela superfície branca conforme a distância maior da luz ou a potência maior da fonte iluminante. Tá certo? E daí o sujeito observa isso, faz uma série de cálculos, faz lá uma tabelinha. Essa tabelinha será o resultado do trabalho científico dele. Essas constantes serão, em princípio, independentes de qual seja a substância que está por baixo da superfície branca. E é assim que se procede uniformemente em todas as ciências físicas. Isso é a mesma coisa que dizer. Na verdade, existem vários tipos de abstração, tá certo? Mas eu estou aqui separando apenas dois. Né? Isso quer dizer que as ciências naturais rarissimamente estudam algum objeto real. Mas estudam propriedades que são comuns a vários objetos reais, tomados sob certo aspecto. Então, por exemplo, nós sabemos que num corpo animal tem lá moléculas de carbono. E se você pegar um toco de carvão, também tem moléculas de carbono lá. Tá certo? E o comportamento das moléculas será mais ou menos o mesmo, nesse caso no outro. Né? Tá certo? Então, são estas coisas que as ciências naturais estudam. Elas jamais estudam um objeto real. Jamais, 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 jamais. Agora, o fato é que essas constantes observadas e medidas, elas realmente existem. Como é que sabe que elas existem? Porque tantas vezes você fará a repetição das mesmas experiências e vai obter os mesmos resultados. Tá certo? Acontece que existe uma terceira diferença. As ciências também fazem amplo uso de elementos matemáticos inteiramente construídos, que esses não correspondem nem sequer a qualidades isoladas de ente nenhum. Quer dizer, abstrações matemáticas que não existem sob hipótese alguma. Né? Por exemplo, né, o que é a integral de menos b? Eu digo que isso não existe de maneira alguma. Isso é uma construção mental, quer dizer, onde você faz uma proposição hipotética a respeito de uma quantidade imaginária, tá certo? E você vê que os cálculos, deduções que você vai tirar dali não são aleatórias, elas seguem, mas elas têm que ser coerentes com o que foi proposto no começo. Como, por exemplo, se você supõe, digamos, um triângulo, quer dizer, uma figura com 3 lados retos, tá certo? Você vai obter disto que você mesmo postulou uma série de consequências que só são válidas dentro daquilo que você postulou. Quer dizer, foi você mesmo que inventou esse triângulo. Você o pensou como um triângulo. Então, se você continuar pensando coerentemente com aquilo que você postulou no início, você vai tirar lá uma série de propriedades do triângulo. Quer dizer, propriedades imaginárias, tá certo? Porém coerentes com uma postulação igualmente imaginária que você fez no começo. Tá certo? Então, o conjunto do que as ciências naturais sabem sobre o mundo é constituído de armaduras matemáticas construídas ou em torno de outras armaduras matemáticas ou em torno de observações feitas em qualidades isoladas, tá certo? Que não correspondem a nenhum objeto do mundo real. Qual é a possibilidade de que, da soma de todas essas observações feitas em propriedades isoladas, você obtenha um único objeto real? A possibilidade é nula. Por quê? Para um objeto ser real, ele precisa ser algo mais do que a soma das suas qualidades. Em primeiro lugar, se você pegar a soma das propriedades, não basta para definir o objeto, porque o objeto, para existir, eles têm que estar sujeito a uma quantidade de acidentes em número infinito. Por exemplo,
Você pega assim, o número de posições que um gato ocupou no espaço ao longo de toda a sua existência. Essas posições são todas acidentais. Mas pode existir um gato sem elas? Não. Existe um gato do qual você possa excluir, em princípio, alguma das muitas posições que ele ocupou no espaço ao longo de toda a sua vida? Não, isso seria um gato hipotético, um gato totalmente irreal. Tá certo? Para que haja um objeto real, concreto, você tem que supor não somente a sua essência, isso é a definição da sua substância, não somente o conjunto das suas propriedades. As propriedades podem ser deduzidas da definição, mas elas são em grande número, então dificilmente deduzimos todas as propriedades de um objeto. Não é isso? Por exemplo, um gato pode ser transformado em cuíca. Mas enquanto não existiu cuíca, ninguém sabia disso. Então, poder virar cor de cuíca é uma propriedade do gato. Não é um acidente. Que ele tenha virado efetivamente é um acidente. Mas a capacidade de virar já estava lá desde o início. E enquanto não se inventou cuíca, ninguém percebeu isso. Tá certo? E, no entanto, eu digo, se tiver um gato que não tem a propriedade de virar cor de cuíca, eu digo, ele não é um gato. Os gatos, bilhões de anos antes de haver cuíca, os gatos já tinham esta propriedade. Então, eu digo, nem mesmo as propriedades nós podemos conhecer todas. Tá certo? E os acidentes? Olha, muito menos. Porém, nós sabemos que para um ente ser real, ele precisa ter o conjunto das suas propriedades e ele precisa estar sujeito à série indefinida, interminável dos acidentes que serão compatíveis com a sua essência. Se faltar um, então você não está falando de um ente real, você está falando de um ente pensado. O ente pensado é aquele ente limitado. Ele só tem certas propriedades e certos acidentes. Por exemplo, se você está escrevendo uma história a respeito de um gato, bom, você não pode dizer tudo o que um gato pode fazer. Você só vai dizer o que aquele gato podia fazer, o que ele efetivamente fez e o que fizeram para ele. Então, este é um gato pensado. Tá certo? Então, isso quer dizer que, se você somar tudo o que o conjunto das ciências sabe sobre tudo o que elas estudaram, desde que existe ciência, você não compõe um único objeto real. Ora, então essa é uma das características das ciências. Elas observam propriedades isoladas, matematizam a observação e tiram certas conclusões que devem ser constantes, onde quer que esta mesma propriedade, esta mesma qualidade, tá certo, se reproduza com as mesmas condições, as mesmas características. Né? É claro que isto, o conjunto disso, demarca uma certa estrutura de possibilidades do mundo externo. Que nós, em princípio, sabemos que tais ou quais objetos, não importando o que eles sejam, né, não transgredirão, na realidade da sua existência, esses limites que estão determinados pela matematização prévia das suas qualidades. Então, por exemplo, nós sabemos que, vamos dizer, um gato preto não poderá refletir a luz tão bem quanto um gato branco. Isso aí não tem jeito. Faça ele o que fizer, meu filho. Não tem jeito. Né? Do mesmo modo que nós sabemos que o muro preto também não refletirá a luz tão bem quanto o muro branco. Então, esse conjunto, vamos dizer, de limites matemáticos impostos às várias qualidades, isso é tudo que a ciência sabe a respeito do que quer que seja. Porém, isso não tem nada a ver com o mundo real. Não porque a ciência use de pensamento abstrato, mas porque o tipo de abstração que ela usa, tá certo, é indiferente à substância. E substância individual é a única coisa que realmente existe. Tudo que nós conhecemos como substâncias individuais.
ou como alterações sofridas pelas substâncias individuais. Não é isso? Então, isso quer dizer que se nós desenvolvemos, porque se por um esforço monstruoso, tá certo, de articulação entre os conhecimentos, as conclusões das várias ciências, nós montarmos uma concepção científica do mundo, essa concepção científica será constituída apenas da armadura matemática do mundo possível, sem nenhum mundo real dentro. Por definição, qualquer concepção concebida desta maneira é compatível com um número indefinido de outras concepções. Basta você medir outras coisas, né? E você chegará a conclusões diferentes que não são inarmônicas, não precisam ser totalmente inarmônicas com essa, mas que são diferentes. Ou seja, a ciência pode conceber várias estruturas de mundos possíveis sem poder dizer se um deles é real. É por isso mesmo que a cosmologia, que é a ciência encarregada de criar esta imagem do mundo, ela se dedica a criar esquemas de mundos possíveis sem levar em conta se algum dia esses mundos foram levados à prática ou não. Ora, se nós sabemos que essa armadura ela só coincide, vamos dizer, com a realidade efetiva em certos pontos específicos, mas que você pode compor uma outra armadura completamente diferente, que coincida com a realidade em outros pontos, tá certo? Qual é a garantia que nós temos que isso tem algo a ver com a realidade ou não? Ora, se você não é capaz de exercer um juízo crítico a partir do conhecimento que efetivamente você tem do mundo real, e articular isto com os conhecimentos científicos, os conhecimentos científicos perdem todo sentido. Eles ficam como armaduras matemáticas de possibilidades que estão boiando no ar. Dito de outro modo, não há nenhuma maneira científica de você articular o conhecimento científico com a realidade. O que faz essa articulação é exatamente a capacidade racional que o ser humano tem de raciocinar a partir da sua experiência dos seres concretos e perceber quais são os pontos onde isso se articula com as conclusões científicas. Isso é a mesma coisa que dizer que o conjunto das ciências tomado em si mesmo e separado da capacidade humana de articular com a realidade concreta não significa nada e é absoluto nonsense. E como não há nenhuma maneira científica de fazer essa articulação, só resta duas maneiras. Você tem o bom senso e você tem este bom senso de segundo grau, que é a filosofia. É isso o que nos diz o coeficiente de realidade que está contido no universo inteiro das ciências. Porém, acontece uma outra característica ainda das ciências. As conclusões científicas elas têm que ser ratificadas pelo consenso dos cientistas. Isso quer dizer que qualquer conclusão científica só é tomada como válida se for aceita, vamos dizer, pela totalidade da classe científica. Por exemplo, ninguém seriamente conseguiu contestar a física quântica. Então ela é aceita pela comunidade científica. Há outros dados científicos que não são assim, que não são aceitos uniformemente. Porém, a ciência só tem autoridade total quando, no seu próprio campo, quando a classe científica entra num consenso a respeito. Tá certo? Ora, então quer dizer, a ciência é um conjunto de observações feitas sobre qualidades isoladas, observações medidas, mensuradas, tá certo? Que em seguida são aceitas consensualmente, mas elas não dizem respeito ao mundo real. Elas dizem respeito apenas à armadura matemática de certos,
vamos dizer, de certos fenômenos que não são sequer fenômenos, porque eles não são observados enquanto fenômenos que aparecem no mundo concreto. Mas eles são a abstração operada em cima de um fenômeno que, por sua vez, só existe abstrativamente em relação a uma substância. E esta armadura, ela tem validade, ela tem autoridade pública, embora não diga respeito ao mundo real. Todo o esforço educacional feito hoje no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, é para adequar as pessoas a esta armadura hipotética obtida pela ciência e firmada no consenso da classe científica. Mas nós acabamos de ver que este conjunto, esta armadura, ela não faz o menor sentido se não houver alguém capaz de articulá-la com o mundo real. Que é uma coisa que a própria ciência não pode fazer. Ora, esta articulação, seria possível você fazer esta articulação da mesma maneira que a ciência obtém o seu consenso, ou seja, você desenvolver a concepção da realidade concreta, capaz de validar a ciência no seu conjunto, e que fosse, por sua vez, universalmente válida para todos. Isto, na prática, é impossível. Esta articulação, este senso altamente crítico e analítico da realidade concreta, que permite articular a experiência real, concreta e imediata com os conhecimentos científicos, isto é uma capacidade individual. Somente o indivíduo pode fazer isso. E é uma coisa tão complexa e que ele terá que refazer tantas vezes no curso de inúmeras experiências, que ele só poderá transmitir aos outros uma parte ínfima disso, que por exemplo, o que eu estou fazendo aqui para vocês neste momento. E não haverá tempo de construir uma macroconcepção que tenha, sobre a totalidade dos seres humanos, a autoridade que a ciência tem. Então a ciência tem uma espécie de autoridade universal sobre uma coisa que não é a realidade, mas que são determinados limites matemáticos, tá certo? Observados em qualidades soltas, separadas não só das suas substâncias respectivas, mas separadas até mesmo das circunstâncias concretas onde esses fenômenos se manifestam. Ou seja, os fenômenos não são sequer estudados em si mesmos, são estudados apenas na sua estrutura matemática. Então, nós temos aí, evidentemente, dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é exato e consensual, mas que não versa sobre a realidade. E outro conhecimento que não só versa sobre a realidade, tal como efetivamente experimentado pelos seres humanos, mas que é capaz de articular o conhecimento científico com essa realidade concreta. Sendo que esse conhecimento, por sua vez, não pode adquirir uma autoridade consensual como a das ciências. A mim me parece claro que somente este último merece, vamos dizer, com plenitude, o título de conhecimento. Porque o outro não, o outro é apenas uma potência de conhecimento. Se eu digo o conjunto do que a ciência sabe, não basta para reconstituir um único objeto real, então é evidente que o conhecimento de uma imensa estrutura de possibilidades, sem ancoragem na realidade, não é conhecimento, é apenas pensamento. É um pensamento altamente elaborado, altamente autocrítico, altamente sério, tá certo? Mas sem ancoragem direta na realidade. Ao passo que o segundo tipo de pensamento que eu estou falando, ele não apenas absorve este, mas capta a sua ancoragem na realidade. Ou seja, é um momento em que a ciência é validada pela própria razão humana. A validação racional da ciência não é uma atividade científica. Não há nenhuma ciência que possa fazer isso pelos métodos atualmente admitidos. Ora, é um absurdo que somente um desses tipos de conhecimento seja chamado de ciência e o outro seja chamado de outra coisa. Se ciência quer dizer saber, é aí que está a ciência efetivamente. E
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.